Sabe aquela sensação de inquietação? Aquela busca por alguma coisa, por um sentido, um lugar de descanso? Pois é, isso define a jornada humana. E olha, pouquíssima gente explorou essa busca com a profundidade e, principalmente, a honestidade de Agostinho de Hipona. E é exatamente essa jornada dele que a gente vai percorrer. A gente vai mergulhar na história de um homem que hoje é conhecido como santo, como um doutor da igreja. Mas antes de ser esse pilar todo da fé, ele era a própria personificação da contradição. A história dele não começa com certezas não, pelo contrário, começa com uma busca profunda e, em vários momentos, até desesperada. Tudo começa em Tagaste, lá no norte da África. Imagina só uma cidade romana, uma verdadeira encruzilhada de culturas, de ideias fervilhando. E é nesse cenário que nasce Agostinho, um jovem com uma inteligência assim, brilhante, fora da curva. Mas ele estava destinado a viver bem no meio de um conflito que ia definir a vida dele por muitos e muitos anos. Pensa só nessa divisão. De um lado, tinha a mãe dele, Mônica, uma cristã de uma fé, sabe, simples, mas muito fervorosa. E do outro lado, o mundo pagão, com todas as suas promessas de fama, de sucesso intelectual, de exaltação do orgulho. E o mais doido é que essa divisão não era só do lado de fora, não. Ela vivia dentro do próprio Agostinho, numa batalha constante. E aí, o que ele faz? Ele parte. Impulsionado por aquela inquietação que a gente falou, Agostinho se joga no mundo. Ele precisava encontrar alguma coisa que preenchesse o vazio que sentia. Era como se ele estivesse numa missão, sabe? Mesmo que ele ainda não fizesse a menor ideia de qual era o seu destino de verdade. E pode ter certeza, ele ia tentar de tudo. Primeiro, ele foi atrás dos prazeres mundanos, né? Depois, tentou a fama intelectual, virou um mestre de retórica super aclamado. Ele chegou a mergulhar de cabeça em filosofias como o maniqueísmo, que prometia, olha só, respostas lógicas para o sofrimento. Cada um desses caminhos parecia ser o caminho, parecia promissor, mas, no final das contas, todos eles levavam para um beco sem saída, a desilusão. E aqui está o ponto central da coisa toda, a grande ironia. Quanto mais ele buscava, mais vazio ele se sentia. O sucesso, o conhecimento, os prazeres, nada, absolutamente nada, conseguia tocar no centro da angústia dele. Era óbvio, né? A crise era inevitável. Essa jornada toda acaba levando ele para Milão, que era tipo o coração do Império Romano. Mas o que ele encontra lá não é a resposta que ele tanto procurava, não. Em vez disso, ele encontra uma pessoa, um homem que ia abalar completamente o orgulho intelectual dele e mudar o rumo de tudo. E esse homem era o bispo Ambrósio. A figura dele foi um divisor de águas, porque as pregações do Ambrósio não eram só apelos emocionais, sabe? Eram defesas muito bem construídas, inteligentes, robustas da fé cristã. E foi ali, pela primeira vez, que o Agostinho sacou que fé e razão não precisavam ser inimigas. Todas aquelas defesas intelectuais que ele tinha construído contra a ideia de Deus, elas começaram a desmoronar. E é aqui que o verdadeiro problema aparece. A briga do Agostinho já não era mais com a mente, era com a vontade. Ele já entendia a verdade do cristianismo, intelectualmente falando. Mas aceitar essa verdade significava entregar os pontos. Render a própria vida, os desejos, o controle. E para isso ele ainda não estava pronto de jeito nenhum. Então, vamos agora para o momento que define tudo. Aquela crise intelectual virou uma agonia da alma. E essa agonia toda levou ele a um jardim, ao seu ponto de ruptura. Tenta imaginar a cena. Um homem brilhante, no topo da carreira, simplesmente desmoronando, desabando sob o peso da própria contradição. Sozinho, num jardim, chorando, completamente partido por dentro. E esse era o grito dele. Não era uma pergunta teológica, cheia de filosofia. Não, era o clamor de uma alma exausta. Uma alma que simplesmente não aguentava mais fugir de si mesma e de Deus. E então, no meio daquela angústia toda, sob a luz suave do jardim, uma coisa acontece. Ele ouve uma voz que parecia de uma criança, cantando uma frase bem simples. Ele interpreta aquilo como um comando divino. Pega o livro das Escrituras que estava ali do lado dele, abre e a passagem que ele lê fala diretamente com a vida desordenada que ele levava. Olha, isso é muito importante de entender. A conversão do Agostinho não foi uma explosão de alegria, um sentimento arrebatador. Foi o contrário. Foi um colapso
silencioso do orgulho. Foi o momento em que ele finalmente parou de lutar, parou de fugir. Foi o momento em que ele se rendeu. Aquele homem que estava perdido tinha sido encontrado. E a vida dele, claro, nunca mais seria a mesma. A partir daquele momento, a jornada do Agostinho muda completamente de direção. A busca inquieta não acaba. Não, ela se transforma. O homem que antes só buscava preencher a si mesmo, agora ia viver para servir aos outros. E a obra mais famosa dele, As Confissões, é o fruto direto dessa transformação. Ele não ficou conhecido por fazer milagres, mas por uma coisa muito mais rara, a coragem de abrir a própria alma, sabe? Dispor tudo, com todas as falhas, para poder mostrar o caminho da graça. Já como bispo de Pona, ele virou um guia, um pensador super profundo, que defendia a fé, mas ao mesmo tempo um pastor acessível, que entendia as dúvidas do coração das pessoas. Por quê? Porque ele mesmo tinha vivido tudo aquilo de forma muito intensa. E a influência do Agostinho vai muito, mas muito além do tempo dele. A jornada daquela alma inquieta acabou traçando um mapa para boa parte da filosofia e da teologia do Ocidente. Ideias dele, como a cidade de Deus, ajudaram a mudar a nossa própria civilização. Vamos ver como isso aconteceu na prática. Séculos depois, pensadores como Tomás de Aquino e mais para frente os reformadores tipo Lutero e Calvino, todos eles beberam direto da fonte de Agostinho. As perguntas que ele fez sobre graça, sobre pecado, sobre livre-arbítrio, elas continuam ecoando até hoje. Mas talvez, sabe, mais importante do que todas as doutrinas, seja a mensagem central da vida dele, uma mensagem de esperança. Mas não para os perfeitos, não, para os perdidos. E essa frase aqui, ela resume tudo. Agostinho ensinou que a graça divina não é um prêmio para os fortes, para quem consegue ser bom sozinho. Não. É um resgate. Um resgate para quem, como ele mesmo lá naquele jardim, admite que não dá mais conta. É socorro para os quebrados. No fim das contas, a história de Agostinho deixa uma pergunta no ar. Ele mostra que essa inquietação não é um defeito, é parte do que nos torna humanos. E a jornada dele é um convite para a gente refletir: se toda a alma é inquieta, se todo mundo está buscando alguma coisa, onde afinal o nosso coração encontra o seu verdadeiro descanso?